Quero trazer uma reflexão aqui para vocês. Eu ia fazer em stories, mas decidi fazer em live para ficar mais fácil. Porque daí é uma reflexão um pouquinho mais longa do que normalmente as stories permitem fazer, tá? Então eu tô fazendo essa live aqui que não foi programada para poder falar sobre os nossos pais. Deixa eu desativar um pouquinho os comentários aqui. Então vamos lá. Hoje meus pais estão completando 44 anos de casado. E eles acho que se uniram em namoro, uns 3 anos antes, mais ou menos. Enfim, eles estão aí completando uma jornada de casamento, né, de 44 anos. E eu tenho 41, eu fiz a semana passada 41 anos, eles se casaram no mesmo mês que eu nasci, inclusive, né? Enfim, coisas aí da vida. Mas olha só que interessante. Uma das coisas mais importantes e que me trouxe uma maior libertação psicológica, sistêmica, que me libertou mesmo para viver uma vida muito mais leve, com muito mais propósito e realmente ficar mais liberada para criar os meus próprios conceitos, para criar e me relacionar com a vida do jeitinho que eu desejo, foi eu entender que os meus pais vivem bem a maneira deles. Eu acabei de sair de uma sessão com uma cliente que ela estava passando por um movimento de bastante paralisia em alguns pontos da sua vida, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que trabalha com pessoas, que tem conhecimento, que tem experiência, e ela falava, Paula, mas tem alguma coisa que a gente ainda não encontrou e que está me paralisando e que eu queria entender o que acontece para eu poder me libertar de uma vez por todas. E foi muito interessante porque nada acontece por acaso, né? A gente teve essa sessão bem hoje, que os meus pais estão completando 44 anos de casado, que eu estou refletindo várias coisas bem importantes a respeito da minha história de observação do meu pai e da minha mãe para mim. E aí então a gente chegou num ponto da sessão que eu pergunto para ela, eu falei assim, olha, se você pudesse agora me contar sem nenhum filtro, se você pudesse assim me contar sem nenhum auto-julgamento, liberar mesmo, como um vômito assim, o que você não concorda a respeito dos seus pais, o que você não quer repetir do teu pai de jeito nenhum, o que você não quer repetir da tua mãe de jeito nenhum, mas assim que você entregaria um rim para não repetir de jeito nenhum. E aí foi bem interessante, porque ela diz lá, eu não gostaria de repetir do meu pai de jeito nenhum tal situação. E eu não gostaria de repetir de jeito nenhum tal situação da minha mãe. Ok, então entrou em contato com isso, então agora fecha um pouquinho os seus olhos e imagine que lá do alto do universo começa a passar um scanner como se fosse assim um profundo raio-x, uma tomografia extraordinária, perfeita, profunda do teu cenário de vida atual. E aí ela foi imaginando, tal, falei, legal. Então esse scanner ele tá passando, mas ele tá te revelando a verdade. Veja nesse momento, na sua vida atual, nesse cenário atual, os exatos detalhes dos momentos que você repete exatamente a mesma coisa, do seu jeito, mas que repete exatamente a mesma coisa que teu pai e que a tua mãe. Principalmente do teu pai, que era o calinho ali mais evidente. E aí ela percebe que do jeito dela, ela estava fazendo exatamente a mesma coisa. Por que ela estava fazendo exatamente a mesma coisa? E nós fazemos exatamente a mesma coisa daquilo que a gente não concorda a respeito dos nossos pais. Por um amor muito grande, é um amor de alma, é um amor de lealdade, é um amor de pertencimento. E ao mesmo tempo, porque dentro do coração dela, aquilo que o pai dela estava vivendo representava um não viver. Então, assim, a gente olha para os nossos pais, para os nossos cuidadores, para as pessoas que a gente ama, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser amigos, pode ser filhos, inclusive, mas vamos falar especificamente aqui de pai e mãe, tá? A gente olha para o nosso pai e para a nossa mãe e a gente acha que o que eles estão vivendo não é bom o suficiente. Meu pai não devia estar passando por isso. Nossa, coitado dele. Poxa, meu pai tem tanto potencial. Minha mãe tem tanto potencial. Eu passei tantas vezes por isso, sabe? De ficar julgando que, meu pai e minha mãe deveriam não sei o que lá. Meu pai e minha mãe não deveriam não sei o que lá. Existiu um momento da minha vida que, inclusive, a gente conversou sobre isso na sessão, que foi muito legal, que eu vou trazer essa compreensão aqui para vocês também. Existiu um momento na minha vida que eu estava com 36 anos. Eu nunca vou esquecer, porque 36 é 2 vezes 18. E meu pai tinha uma fala, que ele dizia assim, quando você fizer 18 eu vou separar. Quando você sair de casa eu vou separar.
Ah, quando você se sustentar, eu vou separar. Ah, quando você não sei o que lá, eu vou separar. E essa fala, ela aconteceu a vida inteira e tá bom, eu ouvi ali e na minha cabeça eu era um problema, né? Que era importante que eu vivesse logo a minha vida para ele poder concretizar o sonho dele de separar. Quando eu fiz 36 anos, que era 2 vezes 18, eu lembro que meu pai tava lá, sua mãe, isso aqui, nananana, minha mãe, seu pai, nananana, coisa que todo mundo faz, todo mundo fala, pai e mãe fazem isso bastante também. E aí vira pro meu pai e fala assim, pai, você falou que com 18, que eu fizesse 18 você ia separar, eu fiz 36 2 vezes 18, por que você não separa agora? Eu não, imagina, eu sempre falei isso da boca pra fora, porque na verdade eu amo tua mãe, eu gosto da tua mãe, a gente vive bem, enfim, não tem pra que separar. Minha mãe, blá, 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 blá. Mãe, por que você não separa do pai? Imagina, a gente tá vivendo a melhor fase da nossa vida, eu investi muito nesse relacionamento, a gente tá super bem, imagina, eu vou separar? Não tem por que separar. Eu falei, gente, tá de sacanagem comigo, né? Bugaram minha mente aqui, bugaram meu cérebro. Pai e mãe faz maldade sem querer. A gente faz maldade na vida com o outro sem querer, sem perceber que tá fazendo maldade. Porque é humano, né? A humanidade deles tava ali dizendo aquelas coisas. E eu percebi que eu tinha ficado 36 anos no meio de uma briga que não era nem real. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque a gente interpreta as coisas de uma maneira tão distorcida. A gente interpreta as coisas na dor da nossa criança ferida, é óbvio, né? Mas a gente interpreta as coisas de uma maneira tão distorcida que nós levamos isso como um movimento muito, muito pesado que faz com que a gente se sabote no fluir da nossa vida, que a gente repita o significado da dor que a gente deu, porque daí a gente não está repetindo o mesmo padrão necessariamente, mas a gente está repetindo o significado de dor que a gente deu para aquele evento, para aquela situação dos nossos pais ali, sem nem perceber. Então, quando eu me dei conta de que, na verdade, o meu pai e minha mãe vivem muito bem na perspectiva do que é viver bem para eles, e que para mim existe uma forma diferente de interpretar o que é viver bem. Aí eu comecei a me autorizar a separar as coisas. Entende? Eu comecei a me autorizar assim, ó, Paula, o que é viver bem pra você? Então aí eu peguei o meu potinho e comecei, bom, viver bem pra mim é, por exemplo, morar numa cidade que tem um clima que eu gosto, conviver com pessoas que trabalham, que fazem coisas parecidas com a minha, que buscam empreender, que é se alimentar bem, e se alimentar bem pra mim, tipo, eu comecei a criar os conceitos daquilo que eu quero considerar viver bem, entendeu? E isso eu falo muito com os meus clientes e eu te convido a pensar, o que é viver bem pra você? O que de fato é viver bem pra você? O que você quer considerar viver bem? Entende? Porque daí eu comecei a criar, pra mim relacionamento de casal, um bom relacionamento de casal, um relacionamento de casal saudável, deve ter esse movimento de conversa, de leveza, de respeito, de abertura, de clareza. Uau, interessante. E aí eu comecei a deixar a referência em relação às coisas que humanamente meu pai e minha mãe vivem com eles. Tem uma fala que a gente faz muito nas constelações que é: querido papai, querida mamãe, eu tomo o sagrado que vem de vocês. Eu olho até aqui, né? Eu fico imaginando meu pai bem grande, minha mãe bem grande na minha frente. E aí eu penso assim, caraca, meu. E quando eu vou lá na casa deles, eu faço muito isso, né? Quem tem pai e mãe vivo pode fazer isso. Eu sento no chão, eu fico olhando assim e falo, meu Deus, gente, meu pai deu um espermatozoide perfeito para minha mãe, que acolheu no útero dela, com um óvulo perfeito. Eles me fecundaram ali, me conceberam. Minha mãe ainda me nutriu pelo tempo certinho para eu nascer. E eu tô aqui, cara, eu sou um milagre, né? E eu sou um milagre gerado por um sim tão grande, um sim de alma do meu pai e da minha mãe. Que louco isso.
Gente, que incrível, meu pai, olha só, esse homem me deu a vida junto com essa mulher, eles me deram a vida. Que demais isso. Tipo, eu fico viajando, sabe? E isso me ajuda a separar o que é meu pai sagrado, o que é minha mãe sagrado. O que é pai e mãe sagrado? Esse homem e essa mulher que de alma, de espírito, num campo muito maior, muito impalpável, decidiram, da forma possível para eles, me dar a vida, me dar o presente da vida. Quando eu entro nesse olhar, tipo, porque eles brigam, fala palavrão, não fala, faz isso, faz aquilo, cara, não importa mais. Porque daí eu consigo olhar para eles e falar, eu tomo a vida, eu tomo a luz da vida que veio de vocês, sem questionar a humanidade de vocês. E aí eu posso dar 3 passinhos para trás, reverenciar a vida que eles me deram, reverenciar esse sagrado do que eles me deram, além e apesar de qualquer dor que tenha vindo na humanidade deles, porque pai e mãe também foi filho, pai e mãe também tem trauma, pai e mãe também tem um monte de questão, mas eu consigo ficar só com a melhor parte, que é o sim que eles me deram, sabe? E aí eu posso dizer, agora a humanidade de vocês eu deixo em paz. A relação de casal de vocês eu deixo em paz. E por favor, eu posso construir o meu jeitinho? É como se eu pedisse, sabe, tipo uma autorização mesmo. Na minha imaginação eu vou lá e falo, por favor, eu posso fazer do meu jeitinho? Eu posso construir o meu olhar para a vida? Eu posso fazer um pouquinho diferente de vocês? E assim, inclusive, honrar todas as dores que inconscientemente vocês herdaram e pagaram? E herdar todas as dores que inconscientemente os meus antepassados herdaram e pagaram lá atrás porque não sabiam fazer diferente. Olha que diferente que fica, sabe? E você pode até fazer esse movimento. Eu gosto muito de fazer o movimento físico, sabe? É como se aqui eu estivesse olhando para trás, inicialmente machucada, querendo entrar no meio da relação de casal deles, querendo mediar as questões que eu achava que eles tinham, que nem eram verdade, que nem eram reais. Mas daí eu consigo olhar e reverenciar e falar, muito obrigada, agora eu vou viver a minha vida. Aí quando eu viro, faz um movimento aí. Quando eu viro, o que vem ali de trás é força. O que vem ali de trás, eu consigo até imaginar uma energia, uma luz dourada, uma luz extraordinária. Eu consigo imaginar um monte de gerações, porque daí a gente usa a imaginação para isso, né? Eu consigo imaginar um monte de gerações lá atrás, me mandando luz, vida, me mandando um coral de sim, 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 um monte de casal lá que do jeito possível deles foram se encontrando, gerando uma vida que foi um tataravô, um bisavô, uma bisavó, uma enfim. E a vida chegando em mim através dos meus pais. E aí eu consigo ficar com a melhor parte daquilo que veio deles. Nesse lugar, eu consigo olhar para a vida deles, para aquilo que eles estão vivendo, para as decisões deles, para aquilo que eles fazem ou não fazem, com um simples princípio da humanidade. E falar, cara, para eles está tudo certo. Aí sim eu consigo pegar, palpar, me apropriar do meu direito. Não é nem mais direito, se torna dever fazer diferente. Dever. Aí eu consigo me apropriar desse dever, desse merecimento de fazer as coisas com o meu olhar. Aí também a gente vai fazer o que eu tenho falado bastante, inclusive no grupo VIP. Se você não está no grupo VIP, é um grupo gratuito de conteúdos diários, de afirmações, motivações, reflexões sistêmicas. Entre lá no link da bio, tá? É bem legal, eu já fiz uma reflexão massa lá também. Aí eu consigo laboratoriar, escreve essa palavrinha aí, eu adoro essa palavra. Eu consigo laboratoriar a vida. O que é laboratoriar a vida? É passar pelas experiências com clareza, consciência, responsabilidade, igual eu pulei lá nas piscinas naturais do Rosa semana passada, gelado pra caramba. Mas eu pulei para passar pela experiência, poderia ser que eu não gostasse. Aí eu ia falar, não, essa experiência para mim legal, foi bacana ter me permitido passar, mas não é para mim, entendeu? Compensação, tal experiência, não, essa é para mim. Você passa a poder passar por experiências como um laboratório e começar a construir como você quer enxergar a vida. Nesse sentido, você constrói um novo senso de identidade. Nesse sentido, você constrói uma nova relação muito mais profunda e verdadeira com a tua essência.
Você consegue, inclusive, fazer conexões espirituais num outro nível, porque não tem mais questionamentos ilusórios dentro de você. Você consegue se conectar com a espiritualidade, inclusive, buscando a sua missão de alma, querendo ser cada vez mais quem você nasceu para ser, nesse outro sentido, que não é o sentido racional. E é massa, porque daí você começa a passar pelas experiências e você vai validando elas e fala, caraca, meu, é isso. E sabe o que acontece de mais legal como um fruto desse movimento de laboratoriar a vida? Depois que você toma a melhor parte daquilo que vem de seus pais têm orgulho de você. E eu falo isso, olha, com a voz embargada, porque quando eu vejo meu pai e minha mãe falando, minha filha, nossa, minha filha, não sei das quantas, eu falo, cara, que legal, né? Isso é um fruto de eu ter deixado a humanidade deles em paz. Porque daí aquilo que antes eu tinha medo de fazer, porque falar, meu Deus, eu vou fazer isso, será que meu pai e minha mãe vão achar que é demais? Será que meu pai e minha mãe vão achar que eu tô afrontando eles? Será que eu posso ganhar mais do que os meus pais ganham? Será que eu posso ter um carro melhor do que os meus pais têm, fisicamente falando? Será? Na verdade, os nossos pais, quando a gente está liberado mesmo desses julgamentos, né, da humanidade deles, eles passam a realmente ficar orgulhosos das nossas conquistas. Porque é para isso que pai e mãe existe. Eles existem para dar pra gente o melhor da vida, que é o sim, e de alma desejar que a gente seja melhor. Entende? Porque a nossa missão de alma verdadeira, isso eu entendi há muito pouco tempo, mas a nossa missão de alma verdadeira é honrar a vida fazendo melhor do que quem veio antes. E não é pejorativo isso, entendeu? Não é melhor no sentido, eles fizeram errado. Não. É melhor no sentido de dar continuidade. Existe um legado, existe uma base que foi dada pra gente através das vidas deles, das experiências deles, das coisas que eles conseguiram e não conseguiram fazer, dos fracassos e sucessos deles. Isso aqui já tem uma construção, já tem um caminho andado. A gente tem que ir para frente, não para trás. E quando a gente vai para frente, quando a gente consegue então ter o nosso olhar, fazer diferente e construir coisas maiores e melhores do que quem veio antes da gente, aí sim a gente está cumprindo o nosso propósito aqui. E a gente está fazendo a nossa vida valer a pena. Sim? Ai, me empolguei, né? Então é isso, quis deixar esse recadinho aqui para vocês, que veio das experiências que eu tô vivendo. Mais uma vez convido você a ficar no grupo VIP, que a gente tá vivendo coisas bem especiais lá diariamente. Te convido a ficar perto, contar para mim quais são as coisas que você deseja saber também, as suas dúvidas, tanto de constelação quanto de vida mesmo. Porque daí, lógico que eu não sei tudo, mas a gente vai buscando passar por experiências. E também tem uma sessão do Vida Viva de presente para quem quiser conhecer o programa, que também está lá na minha bio. Se você quiser participar um dia com a gente, numa terça-feira à noite, ao vivo, você é nosso convidado especial. Vida Viva tá lindo. E nós estamos aí, seguindo uma vida cada vez mais consciente, para que a gente possa liberar as bagagens do passado que a gente não precisa carregar e seguir cada vez mais fortes, mais leves, fazendo o que a gente veio fazer aqui, evoluir, tá bom? Feliz dia, feliz sexta, bom fim de desde já. Tchau!